Boa tarde, Instagram. Como vão vocês? Dando aquela primeira ajeitada, né, gente? Aqui, esperando o povo entrar na minha sala virtual, pra gente começar essa prosa de hoje. Como estão vocês nessa semana? Bem-vindos à sala. Bom, vou dar a notícia aqui. Oi, tudo bem? Dar algumas notícias para vocês. Estamos então em processo de construção e criação aqui de um mini curso online grátis que vai acontecer em breve, aí no final do mês. Boa tarde, Ana Paula. Um mini curso que vai atender essa faixa etária de bebês de 4 a 24 meses, né? Então, já estou aproveitando esse momento, né, que vai ficar registrado aqui para poder divulgar para vocês que em breve tem essa novidade, esse presente que eu estou disponibilizando para vocês aqui na rede, para quem tiver interesse, né, de aprender um pouquinho comigo. Vamos dizer que é uma amostra grátis do meu curso online Seu Bebê Dormindo a Noite Toda, e eu vou dar essa amostra grátis, essas pérolas aqui que eu tenho para ensinar nesse mini curso online gratuito que acontece no final desse mês de junho, tá? Então em breve vai ter post, vai estar tudo aí bem oficializado, a gente tá terminando a identidade visual aqui, pra gente poder divulgar isso bem bonito, né? Pra vocês. Bom, essa live da terça-feira das 14h32 é aquela live que eu gosto bastante de trocar com as minhas espectadoras aqui. Pessoal que gosta de vir para tirar dúvida, ou conversar comigo um pouquinho aqui, falar alguma coisa que tá vivendo e queira trazer para o nosso debate mais amplo. E é uma live em que eu me coloco à disposição mesmo para poder responder essas dúvidas e, além disso, ajudar essa pessoa depois num âmbito mais particular aí no direct. Então, em geral, eu sempre ofereço uma rotina ou um ajuste ou alguma dica mesmo para aquela situação específica da pessoa, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje eu tô aqui já esperando as pessoas entrarem para poderem dividir essa live comigo. Enquanto isso, quem tá aqui já, que achar que essa live pode ajudar alguém, clica nesse aviãozinho aqui de baixo e manda esse vídeo ao vivo para suas amigas que estão com bebês. Ah, que beleza! E a Juliane entrou. A Juliane Nicole, uma cliente minha maravilhosa lá de Diamantina, que teve muito sucesso com ela foi aluna da minha primeira turma do curso online Seu Bebê Dormindo a Noite Toda. Ela aplicou as minhas técnicas nas gêmeas dela, que na época tinham 1 ano e 9 meses, e ela teve um resultado maravilhoso. E eu até queria ouvir dela. Na última live ela entrou e saiu e a gente não conseguiu se ver. Vamos ver se ela topa conversar comigo aqui um pouquinho ao vivo, Juliane, pra gente conversar, pra você me contar como que aconteceu aí na sua casa com as suas meninas, né? Tem muita gente, sabe, gente, Oi, Juliane. Oi, Oi, Juliane. tudo bem? Você tá boa? Você tá boa? Tô jóia, a gente se fala tanto pelo WhatsApp, né? Agora ao vivo. Querida, deixa eu só te pedir uma coisa, ó. Tá dando eco. Tá dando eco. Você tem Como é que eu faço como... aqui? Ou você usa um fone, ou você Tá, peraí. abaixa um pouquinho o volume. Peraí. Vamos ver o que a gente consegue. Oi, tá me ouvindo? Tô. Ah, que ótimo! Aí,
Juliane, então é o seguinte, gente, deixa eu apresentar para quem tá chegando um monte de gente aqui na sala agora. Que bom, né? É um caso daqueles que eu tenho muito orgulho, né, de contar, porque a Juliane, a gente já está em contato, a gente já estava em contato há muito tempo, né, Juliane? Você queria Sim. muito fazer uma consultoria comigo. Eu quase fui a Diamantina. Ela mora em Diamantina, tá, gente? Eu tô aqui em Belo Horizonte, né? Então tem essa distância física, mas eu quase fui para não só para atendê-la, mas também para fazer uma palestra em Diamantina. E a gente teve uma situação lá com o pessoal que estava contratando a palestra que não deu certo. E infelizmente ela estava assim, doida para eu chegar lá ajudar ela. Desesperado. Né? E aí a palestra não aconteceu, né? Então a Juliane ficou na mão, vamos dizer assim, da minha consultoria. E aí, logo em seguida, né, Ju, teve esse lançamento dessa primeira turma desse meu curso, que eu ainda estava super assim, com o pé atrás, eu não sabia se o curso ia realmente ajudar, né? Eu tenho um grande comprometimento, assim, com de fato ajudar as pessoas. Eu jamais poderia vender algo que não ajudasse, né? Como tem muitos produtos no mercado por aí. Então, eu queria muito, né, ter essa certeza. E a sua história, Juliane, ela me deu um gás, assim, para Que bom. continuar, né, trabalhando online, porque o trabalho online é um desafio, né, gente? Quem sabe, quem conhece meu trabalho sabe que eu tenho esse grande diferencial de ir até a casa das pessoas, pegar na mão das pessoas, ensinar as técnicas ali, que é uma coisa muito diferente de você ensinar aqui, né? Eu sou super fã do trabalho presencial, não vejo a hora de poder voltar a fazer isso, mas nesse momento é uma reformulação de vida, é uma reconfiguração do trabalho. E por isso, Juliane, que eu acho super importante você contar pra gente aqui um pouquinho como foi a sua experiência. Em primeiro lugar, né? Por que você me procurou, né? O que é que acontecia na sua vida aí antes de você me procurar? Conta um pouquinho pra gente aqui. Então, gente, eu tive gêmeas univitelinas, e escolhi amamentar essas gêmeas, né? Esse amamentar me consumia muito fisicamente, e as noites mal dormidas era uma coisa, estavam num nível insuportável, eu diria. Era muito difícil, elas acordavam muito, elas mamavam o tempo todo, era livre demanda. E aí, como eram duas, então, tipo, era a noite inteira acordada, não existia dormir aqui em casa. E a Débora, eu conheci porque eu tenho muita simpatia pela antroposofia, assim, eu acho. Minha filha estudava numa escola com essa pedagogia, Waldorf, eu tinha um olhar diferente. E todos os cursos que eu procurava para ensinar a dormir, existia aquele abandono, deixar chorando, o menino no quarto sozinho, no escuro, e eu tentando desmamar, e eu tentando encontrar técnicas com mais empatia, né? Com menos sofrimento, tanto para a mãe quanto para filho. E eram gêmeos, então eu tinha que pensar nisso também. Aí eu encontrei você. E aí eu te procurei pra você vir para Diamantina fazer o curso, né? A gente teve essa experiência de conversar pelo WhatsApp. Não deu certo presencial. E assim que saiu o curso, eu falei, é a chance. É minha chance, é agora. Eu vou conseguir fazer. Eu estava muito determinada. Eu sabia que era um desafio muito grande. E foi. Mas eu tinha muita vontade de fazer acontecer esse sono da noite inteira. E aí foi isso, foi assim que eu te conheci. As meninas. Aí foi isso o processo, né? As meninas começaram. Primeiro eu aprendi a desmamar à noite, tirar o peito do período da noite. Depois ensinar para colocar para dormir sem mamar. E aí a soneca do dia foi controladinha. Até que a gente chegou na noite de sono completo. Ô, Juliane, eu acho muito interessante a sua história. A gente até trocou muitas mensagens mesmo pelo WhatsApp, principalmente porque a gente já se tinha esse contato, mas a grande maioria das pessoas que faz o curso, eles não têm esse contato direto comigo, né? A gente faz um suporte via e-mail, enfim.
O curso é uma coisa que, né, a gente precisa aprender a diferenciar curso de consultoria ou de mentoria, né? O curso é uma coisa que você adquire e por si só você aplica, né? Claro que você tem direito de tirar dúvida e tal, mas está muito na sua responsabilidade a aplicação. Não que na consultoria não esteja, tá? Na consultoria também está. Mas tem esse olhar mais aproximado, tem aqueles detalhes, né? Tem aquela coisa. E a gente acabou conversando, eu lembro que não foi muito, na verdade eu acho que eu fiz um ajustezinho na rotina que você tinha pegado na plataforma, eu fiz um ajuste para você, até por serem duas meninas, né? E você tinha uma questão com a amamentação que você já me relatou, né? Que todo o mundo à sua volta falava para você que você tinha que desmamar suas meninas para conseguir, que o problema era a amamentação, né? Verdade. E o que hoje você pensa sobre isso, depois que você fez o meu curso? Você acha possível amamentar e dormir a noite toda? Completamente. Principalmente depois de amamentar gêmeas, né, gente? Que eu falo com muito orgulho. O peito, ele não atrapalha, ele acrescenta, eu diria, porque o momento do mamar, antes, sem ser o para dormir, mudou, eu acho, assim. E eu também tinha um propósito que era não substituir esse mamar da noite com uma madeira, por exemplo, ou tirar a ideia de sugar, dormir sugando, né? Dormir mamando, desassociar isso. A minha intenção era muito forte nesse ponto. Então foi muito bom desmamar para o dormir, foi um processo. A gente continuou com o mamar. Elas desmamaram agora há 2 anos e 3 meses durante a pandemia. Olha só, gente, olha só, tá? As meninas dela mamaram até 2 anos e 3 meses, sem uso de mamadeira, tá? Sem uso de leite artificial. Na época que a gente fez tem uma pessoa perguntando, olha, na época que a gente fez o trabalho, as meninas tinham 1 ano e 9 meses, tá? Então elas não eram bebês pequenos, como as pessoas pensam. Ai, só dá certo com bebê novinho. Tem gente que vem falar isso comigo, né? Que pergunta pra mim, mas dá certo com criança mais velha? Lógico que dá certo com criança mais velha. Na verdade, gente, eu atendo até 5 anos. É claro que a abordagem é diferente. Mas lá no curso, o que tá lá no curso é pré-condição pra gente conseguir esse resultado, né? Então, adequação do ambiente, né, Juliane? Acho que isso é uma coisa assim que faz muita diferença. Muita diferença, escuridão total. Me lembro que me chamou a atenção é o enxergar o branco do olho. Não, né? Não pode, a criança não pode ter contato visual. A gente deixava no breu, até hoje elas dormem no escurinho mesmo. Outra coisa que você comentou aí. Da questão da amamentação. A gente estava falando da questão da amamentação, né? Eu te interrompi, me perdoa. Você estava me contando que hoje, durante a pandemia, você conduziu o desmame total das suas meninas, e foi super tranquilo. Foi super, me surpreendi assim completamente. Eu estava sofrendo já por esse momento, mas foi bem, bem leve. Ia dizer isso, as crianças, elas são adaptáveis, e eu percebi muito claro, assim, na primeira semana que foi mais difícil, mas na segunda, elas já pediam para ir para o berço, elas já se agasalhavam lá, se encontravam um jeitinho e dormiam lá, elas querem ir para o berço, elas não querem ficar no colo sendo minada. E os despertares, que acontecem uma vez ou outra, você mina ali mesmo no berço, e elas dormem em minutos, assim, é qualidade de vida, gente, dormir. Não, com certeza. Você acha, Juliane, que foi um processo traumático? Não, de forma alguma, não foi. Você não enfrentou o choro desassistido? É claro que você enfrentou o choro. Vamos falar um pouco do choro, porque as pessoas às vezes ficam assim, né? Achando que é uma varinha mágica comprar o Não, né? No começo eu diria que existe até uma luta corporal. Sim, existe, né? né? Mas, claro, a criança, não, né, ela tá mudando, ela de um dia para o outro, ela não tem mais o mamar, ela não tem mais a mãe ficando muito tempo com ela no colo, né? Muita mudança. Mas eu insistia na voz carinhosa, no mantra, né? A gente vai dormir, vamos dormir. O tom de voz, o acarinhar mesmo. Eu acho que faz toda a diferença. A energia da mãe, eu estou aqui. A intenção. Eu estou aqui, você vai dormir sozinha e mamãe está aqui para te ajudar. Eu acho que foi fundamental, assim.
Eu me encantei foi com a rapidez da adaptação. A soneca da tarde, você acorda elas, eu comecei a acordar, mas de um tempo para cá elas acordam no horário certo. Acabou, né, deu tempinho, elas estão ali levantando e acordando, sem choro, é mamãe, chamando, é mamãe. Então é muito fácil, a adaptação é muito rápida. Foi muito, muito bom. Até com crianças maiores, você vê, até com bebês maiores, né? Porque, na verdade, acho super importante a gente falar aqui, eu não trabalho com técnicas de choro como o fim da coisa, tá, gente? Como a gente vê, assim, as técnicas de abstinência mesmo, que eu falo que nem dá para chamar de técnica, né? Porque para deixar um bebê chorar, você não precisa de técnica nenhuma, é só deixar, entendeu? É só você botar lá no berço e sair. E tem essas técnicas de choro controlado, né? Que as pessoas utilizam, que é essa coisa de entrar e sair, ou então sentar na cadeira e fazer coisas assim inúteis, né? Na verdade, absolutamente que não servem, não vão mudar nada, na verdade, não vão levar sensação de prazer, de conforto para a criança vai dormir chorando e tal. Eu trabalho com técnicas, gente, calmantes, né? A gente usa técnicas de acalento. Tá? Agora, saber aplicar as técnicas faz muita diferença. Então, você, Juliane, teve lá talvez quantas vezes aí de briga mesmo, de luta corporal, mas a partir do momento que elas aceitaram a técnica, elas deixaram de chorar, elas pararam de chorar, pararam de brigar, começaram a pedir para... Né, para deitar no berço. Eu fiz um diário. Eu coloquei, eu anotava no celular o horário que dormiam, o horário que despertavam à noite, porque uma para ver até o comportamento de uma da outra, as diferenças, né? Quando que uma adaptou primeiro, depois a outra. Eu tenho até hoje os diários. Então foi mais ou menos uns 10 dias, assim, uns 8 a 10 dias de trabalho mais duro. De fato, eu não dormia. Foi difícil, não é fácil, assim. As primeiras noites zero sono. É um negócio que eu tentava dormir de dia para ver se recompensava, mas porque elas acordavam e é um trabalhinho de formiguinha. Ia lá e de novo na cama até pegar. Mas vale muito a pena. Eu estava muito decidida. Uma coisa que eu levei muito também no seu ensinamento é que você não entrar no quarto sem a certeza de que ela vai dormir. Você entra determinada, meu filho vai dormir. E aí eu entrava com esse mantra. Eu só saía quando eu quase desistia. Eu sabia, se eu desse o peito aqui agora, ela ia dormir em questão de minutos. Mas eu ia perder todo o trabalho que eu tinha tido nos dias anteriores. Então eu entrava determinada e isso ajudou demais. Sim, o caminho mais fácil, né, que a gente sempre fala, é aquele que vai te levar para o abismo ali na frente, sabe? Ele é super fácil na hora. Ele resolve, você volta a dormir por mais 40 minutos. Né? Você volta e dorme mais 40 minutos, porque daqui a pouco vai acordar de novo, querendo aquilo. Então, eu acho que só quem viveu essa privação de sono extrema consegue entender, né? Inclusive essa determinação, a Ariane está falando, né? Parabéns pela determinação, mas veja bem, primeiro passa pela decisão, né, da gente como mãe, de mudar uma situação que a gente criou, tá, gente? Né? A gente criou, né? Vamos dizer. Então, o que acontece? A gente cria e depois a gente não quer ter o trabalho de descriar. A gente quer contratar a consultora e pedir para a consultora fazer um milagre. Fazer a mágica, né? Entendeu? E aí a pessoa te cobra ainda da mágica. Mas academia, gente, só funciona se você for. Não adianta você só pagar. É igual a consultoria, entendeu? Então, no caso da Juliane, que nem foi consultoria, a Juliane já tinha a decisão na cabeça dela. Ela comprou meu curso online e realizou o trabalho na casa dela, gente. Em 10 dias, ela estava com as meninas dormindo a noite toda. O que são 10 dias de trabalho, perto de quase 2 anos sem dormir? É verdade. Então, você podia ficar... As pessoas falam assim para mim, nossa, mas está muito difícil esse trabalho. Eu falo, gente, mas você quer passar a noite? Porque noites difíceis nós já estamos passando, né? Vamos falar, nós já estamos sem dormir, né? Então, você quer continuar passando noites difíceis para prolongar o seu problema sem prazo de fim, vamos dizer assim, né? Ou você quer passar algumas noites difíceis para resolver, né? Porque sem a coerência, gente, sem a persistência, que no caso a Juliane teve aqui, não dá, né? A criança... Isso, é a consistência.
E você também, a mãe tem um coração mole, eu também tenho. Eu já tive vontade de chorar, vendo choro, pedindo para, né, para colo, mas aquilo ali não é um sofrimento, porque você tá ali, entendeu? O tempo todo eu falava, mamãe tá aqui, tá tudo bem. Então, assim, às vezes a mãe que fica insegura, meu Deus, eu tô fazendo meu filho sofrer, eu tô fazendo ele, tô abandonando meu filho no quarto dele. É importante muito você desprender desse sentimento de que você está fazendo algum mal, né, pro seu filho. Ele tem o quarto dele. Eu também precisava muito desligar disso. O quarto delas fica lá. E eu não preciso estar indo lá toda hora, assim, olhar. E isso eu acho que a criança sente quando a mãe está segura, né? De Não, com que, certeza, né, com esse certeza. sentimento de que eu tô tranquila com o que eu tô fazendo, não tá fazendo mal, não, e tá tudo certo, todo mundo ter o seu lugar e dormir no seu quarto. Uhum, uhum. A gente tem uma tendência, né, Juliane, como mãe, de achar que todas as vezes que a gente se anula, a gente está sendo boa mãe. A gente sempre pensa isso, porque a gente é levado, é uma crença que a gente tem. Quanto mais essa mãe se anula, quanto mais ela deixa de fazer as coisas dela, quanto menos ela dorme, melhor mãe ela é. Né? É Isso é uma verdade. crença embutida, é estrutural, é tão difícil de quebrar isso, né? E é uma coisa que a partir do momento que a gente se liberta, eu acho uma libertação, sinceramente. É verdade. Né? A Eu gente aprendi a se... dormir, eu tive que aprender. Porque Porque no começo elas dormiam e você não, E eu né? ficava acordando para ver, porque eu estava ouvindo vozes, ouvindo choro que não existia. Então eu tive que aprender a dormir de novo. Demorou um pouco para eu conseguir dormir uma noite inteira também, sabe? Com E quando eu consegui, tranquilidade, eu né? falei, olha, deu certo agora para mim também. Menina, isso é muito comum, tá? Eu falo pra você que quando eu falo assim pra uma mãe que ela nunca mais vai dormir, eu realmente uso essa frase. É você nunca mais vai dormir como você dormia antes, É. sabe? Sabe antes de você ter filho, que você deitava a cabeça lá e pronto, você dormia e aí você acordava no outro dia, você não tinha preocupação. Hoje não, a partir do momento que você se virou mãe, você decidiu por esse caminho, né? Porque em algum momento você decidiu isso, Uhum, pela jornada de ser mãe, você deixa de ter essa tranquilidade de dormir sem se preocupar. Né? Então, é assim, eu durmo, meu filho tem 6 anos, gente. Então, assim, eu não tenho problemas com o sono do meu filho há muitos anos já, tá? uhum, Mas hoje, ele já tem a lanterninha dele, que ele levanta para ir fazer xixizinho de noite e tal. Eu escuto cada passo. Não uhum. adianta, eu não tô É. dormindo lá na minha profundidade. Eu acordo com ele até hoje. Às vezes vou lá ver se ele tá precisando de alguma coisa, se às vezes teve algum escape de xixi. Então a gente, assim, gente, os problemas de sono que a gente vai ter, eles vão mudando ao longo do crescimento das crianças, né? Mas a gente vai se adaptando também a isso e vai sempre ter como princípio que os nossos filhos têm capacidade, que eles são autônomos, que eles têm essa capacidade. Né? Sim, Quantas e sim. quantas vezes eu aposto que você ouviu alguma delas reclamar ali e elas voltaram a dormir sem nem mesmo sua ajuda, sem nem precisar de E você. fiquei quietinha no meu quarto, esperando o tal dos 2 minutos. Era e dormia de novo. Até hoje, às vezes, elas dão uma gemidinha lá, assim, eu deixo e aí dorme de novo. Sim, é isso. E que maravilha que você, então, parabéns por mais essa etapa cumprida do desmame agora total, né? Eu acho que o desmame, para a mãe que amamentou, assim, amamentação até os 2 anos, pelo menos, né? Que é o que a gente tenta, né, fazer, e eu também fui dessas mães. Quando a gente deixa de amamentar, quando a gente para de amamentar, a gente descobre que a gente é muito mais do que um peito, gente, que a nossa relação com os nossos filhos, ela vai muito além da amamentação. É Né? verdade. Então, o amor que a gente tem pelos filhos, e os filhos têm pela gente, ele ultrapassa esse vínculo da amamentação, tá? E isso a gente Uhum. só descobre quando a gente desmama. Olha que coisa maluca. E a É, gente porque a fala, gente, a gente nossa, acha que a gente é só um par de peito, né? Assim, ele, e aí agora muda, né? O jeito e elas continuam, né? O carinho, acordam, né? De manhã, vem pra cama, minha ficar, dar bom dia, brincar. E nada, peito assim virou um carinho. Às vezes faz um carinho, dá um beijinho, mas porque tem 3 meses, né? Tá recente, mas tá bem, foi muito, muito leve. Eu fico muito feliz por ter passado assim por esse momento que eu tinha medo, medo mesmo de não de ser traumático. uhum. Mas
é possível passar por esse tipo de transição, né, na maternidade, sempre de uma maneira leve. Eu acho que passando segurança para os filhos e mostrando que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem e tal. É muito saudável fazer dessa maneira, e aí ninguém, os dois, três lados, né, aqui não só. Eu tô vendo a sua família toda Todo aqui. mundo, Que minha mãe, bacana. minha irmã. Que legal, gente. Eu fico muito orgulhosa de você, Juliane, de coração, assim, de mulher para mulher. É um orgulho mesmo que eu tenho né, da sua história, da sua capacidade né, de decisão e essa determinação que você teve. E, assim, me sinto honrada pela sua confiança. Muito obrigada por ter Ai, né, depositado eu essa agradeço confiança. você por essa técnica, e é uma coisa tão simples, depois que a gente aprende, no curso em si, a gente vai lendo, não é nada assim, uma fórmula mágica mirabolante, é uma coisa simples, de fato. E aí você nunca, por que que eu nunca pensei em fazer, sabe? Meio que você dá um estalo na chavinha na cabeça da gente para virar e falar, nossa, é tão simples. E é um trabalho maravilhoso, é como uma mágica mesmo, assim, que você faz. Já te indiquei para muita amiga minha, muita gente diamantina, já vieram me procurar porque viu no seu Instagram o O post, seu relato. o meu relato, e eu aconselho, eu acho que a gente tem que buscar mesmo. Tem instinto de mãe, tem intuição materna, mas é importante ir atrás de técnicas, né, de estudos, para poder melhorar e fazer certo, né? E a gente reconhecer que fazia errado. Eu acho que Parabéns. passa por esse ponto, né, querida? A gente, na verdade, existe um conhecimento, né, que ele vai além da informação que a gente recebe na internet, né? Então você pode pôr lá no Google assim, como fazer o meu bebê dormir a noite toda, né? Vai aparecer 1 milhão de coisas para você e você vai ficar lendo 1 milhão de informações que você nem sabe de onde é que vem, como aconteceu comigo, tá? Porque eu Uhum. passei um desespero tão grande com meu filho que não largava meu peito para nada, que eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa que eu tenho que fazer, né? Eu pensava, tem algo que eu possa fazer, né? E eu nunca tive muito essa coisa de instinto, não, apesar de eu acreditar muito nisso, tá? Eu acredito, mas eu nunca quis ser mãe. Então, quando eu virei mãe, eu fui pega meio de surpresa, assim mesmo, pela coisa, porque eu falo que eu tava grávida, mas eu não sabia que ia ter um bebê. Eu não sabia, gente. Não sabia o que ia acontecer comigo. Eu tinha aquela sensação que a gente fala da grávida onipotente. Essa grávida sabe tudo, ela não precisa de ninguém, ela acha que ela vai dar conta de tudo e não sei o quê. Então, eu era dessas grávidas, tá? Então, o que acontece? A gente cai, né? O tombo é tão grande que a queda é alta, né? E a gente vai entendendo, gente, que existe um conhecimento, como a Juliane falou, é simples, mas não é fácil. Entendeu? É, Ele uma coisa é uma coisa, outra coisa é coisa, né? Então é muito simples, realmente. Eu sempre tento passar aqui para vocês a simplicidade de algumas coisas que a gente faz em casa que já mudam tudo, né? Mas não é uma coisa fácil se não tiver realmente essa decisão, se não tiver essa persistência, essa rotina, né, confiança. Débora? Rotina também é a palavrinha do curso, Não, né? rotina é tudo, né, menina? É um negócio que, assim, a gente agora, mais do que nunca, né? Eu fiz algumas lives aqui, não sei se você acompanhou, até com uma profissional de saúde mental, que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, por exemplo, o quanto essa rotina se torna importante para a gente se sentir melhor, né? É, Porque a é. gente ficou sem, de repente, a gente perdeu tudo que a gente fazia para fora de casa. A gente fica dentro de casa. Ah, então é por isso que você vai ficar de pijama? Então é por isso que você vai ficar assistindo televisão o dia todo? Não, você tem que se estabelecer uma nova rotina diante dessa realidade nova, né? Mas ao mesmo Verdade. tempo, isso faz parte da nossa, né, da nossa adaptação. A gente é capaz, né? E os Uhum. nossos filhos são muito capazes. Você falou uma coisa assim, essa questão da adaptação da criança é visível, né? A gente É. vê, inclusive nós estamos vivendo isso agora na pandemia, eles estão melhores que a gente, apesar de estarem sofrendo mais do que a gente. Super adaptável, gente. Né? Então, realmente, é uma coisa assim, o que eu acho que fica da sua história, primeiro é o grau de determinação, que nós já falamos aqui algumas vezes, e a segunda coisa que muitas pessoas acham que o meu curso não é para crianças mais velhas, e né? E funciona, e você vai conseguir aplicar as técnicas que você está vendo lá com seus bebês mais velhos, com a sua criança mais velha, até a criança de até 3 anos ali, ó, Uhum. tranquilo, assim, adora aquele tapinha no bumbum, que não é um tapinha, né? Então tem tudo isso, assim. Mas assim, Juliana, queria te agradecer
de coração por esse depoimento. Assim, Eu que agradeço. eu acho que faz muita diferença, né, para as pessoas verem, ouvirem uma outra pessoa que já fez, já passou pelo processo e vir aqui falar a verdade, né, vir aqui e mostrar a cara. Assim, muito obrigado mesmo, tá, por essa sua exposição, e agradeço Obrigada. novamente a confiança, viu? Inclusive pelas indicações, tá, querida? Muito Eu obrigada. agradeço o convite e agradeço demais o seu trabalho e continue fazendo o que você faz, é maravilhoso. Obrigado, querida. Obrigada. Um super beijo para você. Beijo, beijo. Obrigada, família, que estava aí em peso. Até mais, querida. Beijo. Tchau, gente. Olha só que coisa linda. A família toda que veio aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Tem algumas perguntas aqui. Uma pergunta aqui sobre os medos do escuro. Pergunta do Miguel. Existem estratégias lúdicas para trabalhar? Miguel, a gente semana passada fez uma live aqui, inclusive, sobre o poder das histórias que a gente conta para os nossos filhos, né? Porque os medos, eles podem ser trabalhados dentro dessa lógica das histórias, né? Que a gente conta. Eu sempre falo que quando a criança está com medo, a gente deveria se utilizar do personagem espelho, né? Que a gente fala tanto aí na psicanálise, né? Então a gente conta uma história onde a gente identifica o nosso filho através de elementos visuais em que ele possa encontrar essa identificação com o personagem, e a gente sempre conta a história do medo para ele mesmo, né? Era uma vez um garotinho assim assado que adorava dormir, então você começa sempre assim: adorava dormir super bem, tinha uma casinha tal, adorava brincar, gostava de comer tal coisa. Mas um dia ele teve, né, enfim, começou a contar, contou para o papai e para a mamãe que estava sentindo aquele medo, que sentia tal coisa. A gente pode até criar, dar nome aos sentimentos, né, dar nome às emoções da criança, né? E a ideia é que você use essa história para reverter o medo, no caso do personagem. Porém, como você fez uma identificação direta, né, que na verdade a gente chama de técnica de porta lateral, você não está falando diretamente com a criança, você está falando né, assim, é a mesma coisa que você fazer assim, uma técnica, aliás, já pegando um gancho, que funciona muito, gente, é a chamada fofoca que você faz, tá? Então, principalmente a partir dos 2 anos. Então, como é que funciona isso? Funciona assim: você, vamos supor, né, que a sua criança te ajudou a fazer um bolo e você ficou orgulhosa porque ela teve aquela capacidade de ficar ali e tal. Então, ao invés de você dizer assim para sua criança: parabéns, muito obrigado, você foi incrível, ela vai receber esse elogio? Ela vai receber esse elogio. Mas se você falar assim: papai, você não acredita o que o fulano fez hoje, nossa, mas ele foi incrível porque ele me ajudou isso. Então você vai falar com outra pessoa no ambiente, né, a respeito da criança, né? Então a gente fala que é uma fofoca, mas na verdade você está falando na frente da criança a respeito dela, como se você não visse que ela está ali, né? Isso é uma das coisas que mais ajuda a gente, assim, uma das técnicas mais simples que eu tenho de aplicação e que mais ajudam, né, na alteração da conduta, do comportamento, né? Então, inclusive com relação a medo, né? Nossa, você não acredita, mamãe, o Bento dormiu a noite toda sozinho no quarto dele, enfrentou o medo do escuro, enfim, né? Quando vocês já estiverem avançando nesse sentido. Então, é muito importante a gente fazer o reforço positivo daquele comportamento, né? E o reforço positivo que a gente faz, em geral, ele é muito mais eficiente se ele é feito pela porta lateral e não diretamente. Porque nós, pessoas, gente, nós temos uma grande tendência a evitar ouvir o que os nossos pais dizem pra gente. Olha que coisa louca. Isso não é depois de adulto, isso é desde criança. Então, quando você fica falando com o seu filho diretamente, não faça isso, não, né, não sei o quê, você não consegue atingir exatamente a fofoca do bem, né? Você não consegue atingir a criança. Você atinge muito mais se você contar pro boneco dela o que ela fez de legal, né? Ou para mamãe, ou para vovó, ou para, enfim, quem tiver no ambiente. Se não tiver ninguém no ambiente, se você estiver sozinho com seu filho, você conta pro boneco.
Porque eu não sei se vocês sabem, gente, mas os bonecos, né? Eles têm vida para a criança. Eles são pessoas também, né? E se você estimula isso, você ainda ganha uma grande ferramenta de espelho também para o seu filho. Toda criança se identifica em um boneco. Pode olhar aí na sua casa que tem algum boneco aí. Eu tô falando de criança agora, né? Não tô falando de bebês, ok? Isso é super legal também a gente falar. De 0 a 2 anos a gente classifica bebê. E de 2 anos para frente, criança. De 2 até 7 anos, criança pequena, né? E aí é muito legal isso, né? Porque na verdade, com 2 anos é criança pequena, mas na realidade é um bebezão ainda. É com 3 anos mesmo que a gente vê a criança pequena sair de dentro do bebê, né? Tem uma solicitação aqui para participar ao vivo, deixa eu ver aqui quem é, cadê? Ariane, quer participar, Ariane? Você é minha, como é que se diz? Minha espectadora assídua, minha super fã aqui no meu perfil. Vamos ver o que você quer falar comigo aqui hoje. Ufa, que maravilha receber um depoimento desse, né, Virginia Juliane? É de esquentar o coração da gente, mesmo aqui né, nesse tempo tão difícil. Cadê você, Ariane? Não tô te vendo. Você tá aí, Ariane? Oi? Eu acho que a Ariane não tá me ouvindo, tá com algum problema, né? Bom, gente, a gente tem né? Ainda tenho 20 minutos aqui de prosa com vocês. Quero saber quem tem alguma dúvida, quer perguntar, quer entrar ao vivo aqui comigo. Se quiser conversar, oi, Natália. Quiser entrar aqui conversar, ou então fazer perguntas aqui, pode fazer. Eu vou tentar ver se tem alguma aqui no bate-papo, mas tem um lugarzinho, né? Pessoal aqui da família, aquele bacana. Que tem um lugarzinho aqui que você coloca as perguntas, né? Mas quem quiser fazer a pergunta aqui no próprio bate-papo, me conta quando vai diminuindo as sonecas do dia. Ótimo. Então, vamos falar então de soneca de criança pequena, tá? A partir de 2 anos. Então, a gente entende, né? Isso é super bacana, até uma informação super útil que todo mundo vai usar essa informação. Veja só, a gente tem então até os 2 anos, né? Várias transições de soneca. O que são transições de soneca, gente? É uma quantidade de sonecas por dia que a criança deve dormir para que ela se sinta satisfeita, né, com o sono e para que ela possa ter um bom sono noturno também. Né? Quando o bebê é recém-nascido, gente, ou seja, até 1 mês de vida, esse número de sonecas é variável, tá? Cada dia é de um jeito, enfim. Na verdade, pode ser que num dia seu filho tire 10 sonecas de meia hora, pode ser que no outro dia ele tire 3 de 2 horas e meia. Então, isso é muito variável até o 1º mês de vida. Não há muito o que fazer com relação a isso. A partir do 1º, do 2º mês, para a maioria dos bebês, já é possível você implantar um ritmo nessa criança. Ou seja, você começa a colocar a criança para dormir nos intervalos em que ela realmente tem sono, né? Que é o que eu chamo de intervalo fisiológico do sono, ok? Então, não é um intervalo, gente, inventado por você. Eu adoraria que meu filho dormisse agora, então eu vou pôr ele para dormir. Não, né? Você não pode fazer isso, você não pode, porque ninguém faz alguém dormir. A gente ajuda, né, a criança a induzir o sono. Mas quem faz o processo de adormecimento é ela mesma. Então, vamos lá. Então, eu começo a entender esses intervalos, eu posso procurar isso na internet, tem alguns textos, né, que pontuam esses intervalos, ok? Mas, em geral, de 3 a 8 meses, as crianças tiram 3 sonecas por dia. De 8 meses até 1 ano e meio, ou seja, de 8 a 18 meses, elas tiram 2. E de 18 meses até mais ou menos 4 anos de idade, elas tiram 1, tá? Porém, essa única soneca de um bebê de 18 meses tem uma duração e de uma criança de 3 anos tem outra, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar para a gente aprender a fazer, a gente aprender a regular o sono diurno dos nossos filhos, é assim, ó. O sono noturno, ele sempre é a nossa prioridade.
Então é nele que a gente olha. Por exemplo, eu vou usar o caso da Juliane, tá? As duas meninas estão dormindo de 7 às 6 da manhã, de 7 da noite às 6 da manhã. E elas tiram uma soneca por dia de 2 horas, em torno de 1 hora da tarde, né? De repente, as meninas começam a acordar de madrugada. Ah, tá, um dia, tudo certo. Outro dia acorda de novo, de novo, de novo. Então começa a virar, você vê que vira recorrente essa coisa de acordar de madrugada. Ou a criança começa a demorar para dormir à noite, no horário que ela já estava habituada a dormir. Então ela custa dormir, resiste ao sono. Ou então o outro sinal, começa a acordar cada vez mais cedo. Então, ao invés de acordar às 6, a criança começa a acordar às 5h30, daqui a pouco às 5, né? Então, o que acontece? Essa soneca do dia está na hora da gente rever. E aí a gente tem que rever a questão do tempo e a questão do horário. Então, eu vou passar aqui dicas práticas, tá bom? A partir de 2 anos, gente, entre 2 e 3 anos, a gente trabalha com sonecas de 1h30 no máximo, tá? Sendo que até os 2 anos são 2 horas. Tá? Então, a partir de 2 anos, dormir 1h30, você já pode ir lá abrir a janelinha, pode fazer um barulhinho lá para o seu filho acordar, né? Ou como eu sempre falo, desliga o ruído branco e a criança acorda, né? Então, você vai regulando esse tempo de sono diurno conforme a criança cresce. Então, até 3 anos, é mais ou menos 1h30, 1h15, né? Depois de 3 anos, a gente já diminui bem isso. A criança deve dormir somente 1 hora ou até 40 minutos, tá? É só uma sonequinha, porque se você começa a deixar muito aí a partir dos 3 anos a dormir durante o dia, você vai sentir o impacto no seu sono noturno de fato, sim, né? Porque essa criança ela já não tá mais com aquela necessidade toda daquele sono diurno. Mas ainda tem uma necessidade. Você percebe, por exemplo, que se o seu filho não está dormindo durante o dia, chega às 6 horas da tarde, ele desmaia, né? No carro, tira sonecas indevidas no carro, né? Porque criança, gente, assim, o sono saudável diurno, ele deve acontecer até no máximo às 3 horas da tarde. Então, veja bem, se o seu filho está tirando uma soneca de 1h30, você vai pôr ele para dormir 1h30 da tarde até 3 no máximo. Né? Ah, agora a soneca é de 1 hora, então você vai tirar essa soneca entre 1h30 e 2h30. Então você vai regular, dependendo do horário que a criança acorda. E aí isso a gente tem que rever caso a caso, enfim, para entender os intervalos fisiológicos de cada idade. E é claro, gente, que existe a particularidade de cada ser, né? Por exemplo, isso é uma coisa que a gente como mãe tem que aprender a observar, né, como mãe e pai, né? Até eu tô vendo que tem alguns homens hoje na live, eu já fico super feliz, né? Porque significa que o assunto tá interessando também aos pais, né? Porque em geral, né, gente, essa responsabilidade do sono sempre fica nas costas da mãe, mas então a gente tem essa questão assim, de olhar para a criança e entender o temperamento dela. Então, por exemplo, o meu menino, ele sempre foi um menino muito ativo, muito enérgico. Uma criança que tem energia, assim, para gastar até... Se eu deixar, gente, ele não dorme. Se eu deixar, ele fica acordado até 1 hora da manhã. Então, quem conduz isso sou eu, né? Eu vou lá e falo, agora é hora de dormir, né? E aí que tá, os intervalos do meu filho, eles sempre eram maiores do que os que a gente vê na internet. Que é natural, entendeu? Porque tem a ver com o temperamento da criança. Uma criança mais enérgica, ela leva mais tempo para ficar cansada, né? Ou então ela precisa de mais gasto físico, né? E não gasto mental, gasto intelectual. Lembrando que nós estamos falando de crianças que estão no primeiro setênio de vida. Então a gente está falando do desenvolvimento motor, né? Ela quer gastar, ela quer usar o corpo, ela tem que aprender a usar o corpo dela, né? E não a cabeça nesse momento, tá? Vai ter a hora de usar a intelectualidade dela, que vai ser desenvolvida ao longo do segundo setênio, tá? Então, o que acontece? Ó, vamos supor que seu filho tem um temperamento mais tranquilo, ele é uma criança mais... não tem muita iniciativa, ele é mais na dele, né? Uma criança que não é assim tão agitada, o intervalo dele provavelmente é menor, né? Ele fique lá, o que uma criança ficaria 5 horas acordada, ele fica 4h30. Então isso é uma coisa que você tem que ir notando. Existem sinais de sono que são claros, né? Mas existem outros que não. E um deles que a maioria das pessoas confunde é justamente a agitação extrema, né? A criança começa a gritar, começa a pular muito.
geralmente, e aí são 11 horas da noite, e aí os seus amigos falam assim pra você, nossa, esse daí é companheiro, hein, gosta da noite. Mas não, gente, a criança já passou do ponto. Ela já passou do ponto dela de dormir. Né? Então, quando você não põe ela para dormir naquela hora que ela deveria ir e que ela precisa que você faça isso por ela, ela começa a se agitar cada vez mais. Aí vai ficando cada vez mais difícil de você acalmar essa criança por ela para dormir. Né? Então, vamos dizer que você saber, conhecer os horários do seu filho, te ajudam, né, a conduzir esse momento e trazer assim mais tranquilidade, né, para você no seu dia a dia como mãe, né? Então, não sei, Ju, se ficou claro, mas a partir de como as meninas estão com 2 anos e 3 meses aí, seria uma hora e meia, né, de soneca já tá bem bom, né? E ficar de olho nesses sinais que eu falei, né, gente? O sono noturno é a nossa prioridade. Criança tá demorando para dormir, criança tá acordando cedo demais, tá acordando durante a noite, tá acontecendo alguma coisa aí. Tá? Deixar não passar de 3 horas da tarde a soneca já ajuda bastante a criança a ir dormir num horário que a gente chama de horário bom do sono infantil, que seria a partir de 8 horas da noite. Pode até dormir 9, dependendo da situação da vida e tal, do momento da vida que tá, mas criança não deveria passar de 10 horas da noite acordado. Né? Tem várias questões com esses 10 horas da noite, né? Tem o aumento do cortisol, a criança vai ficando mais irritada, mais agitada, ela chora. Ela perde o benefício da melatonina, ela perde o benefício do HGH, ou seja, ela cresce menos. Ela cresce menos do que ela deveria, né? E aí isso vem para conta do pai e da mãe, que não botaram a criança para dormir na hora que ela deveria, tá? Jéssica, é saudável uma criança de 2 anos e 8 meses ainda mamar mamadeira durante a madrugada? Jéssica, na minha opinião, que é embasada em evidência científica, não é saudável, tá? Primeiro porque uma criança de 2 anos e 8 meses já não tem necessidade alguma de mamar durante a madrugada. Então, isso denota que existe um hábito, né? E um hábito pouquíssimo saudável de se alimentar no horário em que você deveria estar dormindo, né? Então, isso é uma questão assim, se você trouxer com 2 anos e 8 meses, a gente já pode fazer o paralelo com a vida adulta. Você acharia saudável se você levantasse 3 horas da manhã para tomar leite na geladeira ou para comer chocolate, como algumas pessoas, né, fazem? Isso é um distúrbio, gente, do sono e da alimentação. Né? Então, no caso da criança, a gente não pode responsabilizar a criança, a gente sempre se responsabiliza como pai e mãe. A gente criou o hábito e foi reforçando ao longo do tempo. Né? E aí ele ficou habituado. Mas que é saudável, não, zero saudável. No máximo, essa criança se alimenta, com 2 anos e 8 meses, a última refeição dela é antes dela ir para a cama, em geral a gente chama de ceia, né? Que agora, nesse inverno, é uma delícia tomar um mingauzinho de aveia, né? Bem gostosinho, ou um leitinho quente mesmo, né? Tem criança que gosta e tal. Mas se alimentar durante a noite, durante a madrugada, não é saudável, nem para sua criança de 2 anos e 8 meses, nem para um adulto, muito menos para o adulto, né? E é isso, a Juliane falou aqui, né, gente? Estou contando com essa super mulher aqui hoje para conversar comigo. Criança que dorme bem, come melhor, brinca mais, é menos nervosa. Isso, com certeza, é uma coisa que eu sempre falo. Quando o sono está em dia, a gente tem um ajuste temperamental. A gente ajuda a criança a lidar com o temperamento dela e com as explosões de emoção, que são muito frequentes nas crianças pequenas, né? Só quem tem uma criança pequena em casa sabe o quanto é difícil, né? É muito mais difícil do que ter bebê. O bebê dá muito trabalho braçal, né? Ele dá um trabalho físico na gente, mas o trabalho mental e emocional que uma criança traz, só quem tem sabe como é que é. Ter que educar alguém. Educar, gente, o buraco é muito mais embaixo do que criar, do que cuidar, né? Que é uma coisa que você faz com um bebê pequeno, mas que depois você começa a educar. E no caso da maneira como eu vejo né, essa fase do desenvolvimento humano, que seria de 0 a 3 anos, a gente chama isso de educação da vontade. Nossa, eu acho esse termo tão sensacional, né? A gente está educando a vontade, a gente está educando o querer da criança, né? Porque se você permite que o seu filho viva sem nenhum limite no querer dele, ele quer tudo.
E ele quer tudo para agora. E nada o satisfaz. Você pode notar que quanto mais você dá, mais ele pede. Porque nada o satisfaz. Então é muito importante nós, como pais, termos essa consciência de que nesse momento da vidinha dos nossos filhos, nós estamos plantando uma sementinha, né, da educação, e que limitar os quereres é uma coisa extremamente saudável aí para vida emocional do seu filho no futuro. Né? Além de permitir e dar liberdade, limitar o querer, mas dar liberdade nos processos em que a criança é autônoma. Né? Eu sempre falo isso, eu vou fazer uma live em breve, tá, gente? A semana que vem, no máximo, até porque eu até sonhei com essa live essa noite, de falar sobre essa questão do ritmo, né, das crianças e quanto esse ritmo está sendo prejudicado dentro do confinamento social, porque nós estamos tendo poucos momentos de expansão. Né? Então, eu tenho que pegar uma hora para conversar sobre isso. Provavelmente vou chamar alguém para conversar comigo, debater comigo. Mas o que acontece, né, gente? A criança ela tem esse ritmo dela, em que a gente, quem conhece os meus textos sabe que eu falo muito isso, né? A questão da respiração da criança, né? Ela é metafórica nesse sentido. A criança concentra e expande, concentra e expande. Então, quando ela se concentra, né? Na verdade, ela está usando esses processos internos, né, dela, e que ela precisa do limite do adulto. Ela se conecta com o mundo interior. Então, no caso, o que é concentrar? É comer, né, dormir, é aprender alguma coisa, no sentido de, sei lá, montar bloco, enfiar uma coisa, aquela pecinha dentro do buraco que encaixa, enfim. Isso tudo são processos de concentração que requerem a presença do adulto na condução, muitas vezes, tá? Então, esse limite que nós, como adultos, temos que dar. Agora, nos processos que ela está em expansão e ela é autônoma, gente, a criança precisa de liberdade. E não existe nada mais autônomo numa criança do que o brincar. A criança nasce com o brincar totalmente desenvolvido. Você vê um bebê recém-nascido já buscando brincar. Né? Nesses processos de autonomia que são intrínsecos da natureza humana, a criança precisa da sua liberdade como adulto. É você permitir que ela suje, que ela caia. Aí é difícil, né, falar sobre isso. Algumas pessoas falam, como assim? Eu vou deixar meu filho cair? Você vai, com supervisão, sabe como é que é? Mas é importante para o seu filho aprender a cair. É importante que você não o super proteja, né, que você o coloque numa redoma. Não, é importante que ele aprenda a cair, porque isso vai fazer com que ele aprenda a se levantar. E eu tô falando isso lá no futuro, quando ele tomar um tombo na vida emocional dele. Essa capacidade de resiliência do ser humano, gente, a gente começa a construir agora, com nossos bebês bem pequenininhos, né? Ana Paula Prado, a partir de que idade é ideal deixar de se alimentar? Ana Paula, é o seguinte, a gente trabalha com a ideia, né? Trabalho com a ideia de que até os 6 meses, as mamadas de madrugada, elas costumam ser importantes e necessárias. Eu já vi pediatras falarem até 3 meses, eu já vi pediatras falarem até 1 ano. Do que eu vejo na minha experiência empírica, tá, gente? Isso é um dado empírico, tá? As crianças precisam se alimentar de madrugada aí até os 6 meses, pelo menos, tá? Depois depende muito de como você conduz o dia, porque durante o dia você tem que dar ingestão calórica suficiente para o seu filho não ter fome à noite. Então, depende de uma análise de fatores que eu, como profissional, precisaria ter uma noção maior para poder responder, tá? Mas é mais ou menos aí de 6 meses para frente que a gente já considera que o desmame noturno pode ser conduzido, tá? Pelos pais, sem prejuízo no peso, né? Sem prejuízo aí na questão da amamentação também. De nada, querida, eu tô aqui para isso, tá? Para responder. Mas agora, gente, eu preciso encerrar porque o tempo acabou, né? E o Instagram vai me cortar, que eu sei. Então, eu vou aproveitar e deixar um recadinho para vocês. Amanhã tem live com a Gabriele Faria. Ela é terapeuta especialista em relacionamentos e sexualidade consciente. E nós vamos falar sobre a redescoberta da sexualidade após a maternidade.
tá? Não só não só de mulheres, mas também dos casais, né? Do como a gente tem que reconfigurar como casal esse tema na nossa vida, né? Então, não percam amanhã, 19 horas, live com a Gabriele Faria, maravilhosa, lá do Prazer Sem Tabu, né? Uma pessoa que é minha terapeuta e super bacana o trabalho dela aqui nesse canal. E convidar vocês para conhecerem o meu canal do YouTube, onde eu tenho postado e deixado lá todas essas lives que eu tenho realizado aqui na íntegra, para vocês conhecerem mais o trabalho, para terem um conteúdo de mais valor, vamos dizer assim, porque, né, quando a gente tem mais tempo para falar, a gente consegue desenvolver melhor o assunto, então a gente aprofunda. Então tem lá todas as lives no canal para vocês verem. Agradeço vocês todos aqui, fico muito satisfeita com essa audiência, muito obrigado. Espero vocês na semana que vem de novo, às 14h32, para a gente conversar mais um pouquinho aí sobre todas essas questões que envolvem o sono e o ritmo dos nossos filhos, tá bom? Um beijo, até, muito obrigada.